Antes a gente vai falar com a doutora Natácia Domingues, que é cirurgiã vascular. Seja bem-vinda. Oi. Tudo bem? Muito obrigada. Eu que agradeço a presença. Fica à vontade, querida. Obrigada. Tá aí uma questão que a gente sempre tem dúvidas, né, pra conversar, principalmente essa época do ano. Isso. Tá calor, a gente acaba inchando mais, a gente acaba retendo, né, mais líquidos. A parte circulatória fica realmente comprometida quando o tempo esquenta assim? Fica realmente comprometida. O nosso organismo, ele tem um mecanismo para manter a nossa temperatura corporal. A gente tem uma temperatura basal para o nosso metabolismo e tenta controlar isso como se fosse um termostato mesmo, na parte do sistema nervoso. E tem algumas alterações que acontecem no corpo, por exemplo, no calor, que faz com que isso aconteça. E principalmente quem tem sintomas relacionados a varizes são agravados no calor. Então, quem tem já as varizes instaladas ou quem tem vasinhos, a gente percebe eles ainda mais inchados, doendo mais, muitas vezes, por causa da temperatura alta. Isso, por causa da temperatura alta. Então, para regular a nossa temperatura, o nosso organismo faz uma vasodilatação. E isso, como o sangue que corre dentro das veias é do pé para o coração, é de baixo para cima e contra a força da gravidade, quando o vaso dilata, tem uma dificuldade maior. Acaba que aumenta essa pressão no sangue. E aí tem não só extravasamento de líquido, né? Então proteínas inflamatórias também, que acabam dando esse desconforto de dor, de peso, de cansaço associados com os sintomas do inchaço. Então esse retorno venoso fica comprometido, como você disse, e a gente pode ter o edema nos pés ou nas pernas. Bem isso ilustra muito bem. A perna fica bem inchada, principalmente na região dos pés, do tornozelo, que a gente tem que investigar melhor se tem alguma doença estabelecida ou se o calor faz isso, porque não necessariamente tem que ter uma doença para ter esses sintomas. Por exemplo, pessoas que trabalham muito tempo em pé, movimentam muito pouco, são sedentárias, também pode ter muito inchaço na perna. Então o edema não é uma característica ou um sintoma que vai dizer com certeza se a pessoa tem alguma questão circulatória. Não é. Pode ser simplesmente por causa do calor ou por uma posição que ela ficou por muito tempo, ou muito em pé ou muito sentada. Isso, profissões, cozinheiro, professor, que fica em pé e tem uma movimentação muito limitada também, todo o tempo em pé, acaba justificando no final do dia um inchaço sem ter uma veia alterada. Por exemplo, nos idosos, que tem uma limitação da mobilidade também. Geralmente a gente faz o exame, não chega a ter uma alteração das veias. Mas os pezinhos estão inchados. Os pezinhos estão inchados, só pela limitação de movimento. E a gente levantar os pezinhos, aquela descansada, colocar o pezinho na horizontal, ajuda? Isso ajuda muito, porque aí a gente tira a força da gravidade, né, agindo. Então os pés ficam no nível do coração, o sangue consegue fluir melhor, consegue retornar melhor e ativar na circulação da perna. Então é muito bom levantar as pernas. Entendi. Bom, vamos entender um pouco mais sobre o que são as varizes, né? Sei. Você tem inclusive uma maquetezinha aí do seu lado, mostrando a parte interna das veias. Ótimo. E é isso que mostra justamente essas válvulas, né? Isso. Então, como o sangue tem que correr contra a força da gravidade, aqui nós temos algumas válvulas, porque aí o sangue sobe, essa válvula fecha, e isso ilustra uma veia normal, que o sangue não consegue retornar. Diferente de uma veia que tem varizes. Então, o que são varizes? São veias dilatadas, dá para ver que a veia é maior, ela é tortuosa e essa válvula fica um pouco aberta, porque esse sangue acaba refluindo. A gente quer que esse sangue vá para o coração, de baixo para cima, mas como tem um refluxo, a parede da veia é elástica, essa veia vai dilatando. E aí que acontece esse inchaço, acontece a perda de líquido, o extravasamento de líquido entre as células e todos os sintomas relacionados com a varizes também. É uma veia ineficiente, então. Uma veia ineficiente. Tá, porque a válvula dela não está permitindo que o sangue fique, ele fica voltando. E aí acaba retornando aí, dando todos esses sintomas. E a gente acaba tendo aí um comprometimento estético, inclusive, né, nas pernas, muitas vezes, porque a gente tem a questão dos vasinhos, né, que imagino que são, você vai explicar melhor o que significa isso, e todo mundo tem vasinho, significa que tem varizes também, né, e qual é a diferença entre eles, mas aí acaba acontecendo também de uma perna ficar com aquelas veias bem calibrosas, bem aparentes, né, doutora? É isso mesmo. Esse é um vídeo muito bom que um paciente procurou achando que ela tinha só vasinhos. E é isso que a gente pensa também. Fala, eu tenho só vasinhos, eu tenho varizes, o que eu tenho? 80% dos vasinhos tem varizes embaixo da pele nutrindo, jogando sangue ali. Então, são onde estão marcados, parecendo umas cobrinhas. Então, o paciente olhando a olho nu, a gente não consegue evidenciar. Mas com esse aparelho de realidade aumentada, a gente vê essa dilatação das veias
já não tão aparentes igual a da terceira figura, mas se isso evoluir, pode ser que elas fiquem, já que a gente consegue palpar, ter um relevo e sentir que essas veias estão mais dilatadas. Então os vasinhos são um sintoma, a gente pode dizer assim, das varizes? É como se fosse um sinal que está acontecendo alguma coisa ali. E a gente tem que procurar. Eu uso muito o exemplo da infiltração da parede, né? A gente vê a parede mofada e como se fosse assim, fazer a aplicação, tratar exclusivamente os vasinhos, como se a gente fizesse uma pintura da parede. E tá errado, a gente tem que entender o que está acontecendo por trás. O que quer dizer aquele mofo ali. Então o vasinho a gente vai estudar o que está acontecendo por dentro. Todo o tratamento, para ter uma durabilidade, para ser seguro, ser eficaz, a gente vai procurar de dentro para fora. Então a gente faz tanto esse exame de realidade aumentada, quanto o ultrassom Doppler também. O ultrassom Doppler, a gente faz um estudo de veias profundas ainda, tanto sistema venoso profundo quanto superficial, que também pode estar comprometido. Mas visualmente a gente está vendo aquele vasinho ali. Então não é exclusivamente estético. Óbvio que tem um benefício estético de a gente fazer todo o tratamento, mas é uma doença, insuficiência venosa crônica, tanto os vasinhos quanto essas varizes embaixo da pele. Então é importante cuidar mais profundamente desse assunto, porque tem gente que vai lá, faz a escleroterapia, né? Isso. Cuidei, legal, minha perna ficou limpinha, não tinha mais vasinhos, daqui a pouco apareceu tudo de novo. Ou então tem gente que fala, quanto mais eu queimo vasinhos, mais aparece. Já chegam, assim, é muito comum ver essa história no consultório, chegam todas frustradas, nervosas, que não adianta tratar, que não melhora nada, mas conversando a gente vai ver que é isso, foi tratado da forma errada. Então por isso que não teve resultado. Não tratou o foco ali que precisa ser tratado, essas veias que estão jogando sangue ali no vasinho, nutrindo esse vasinho. Tratando adequadamente, a gente tem uma durabilidade maior. E dá para ficar com a perna sempre saudável, com bem-estar e confiança e bonita, né? E a beleza das pernas. E o tratamento das varizes é sempre cirúrgico? Não, e hoje em dia está cada vez menos cirúrgico, porque a gente tem técnicas minimamente invasivas para fazer esse tratamento. Então, para ir em hospital mesmo, fazer o tratamento de varizes, que é o que a gente fazia antes, hoje praticamente não precisa. A gente tem associação de técnicas em consultório, em clínicas, com segurança e com conforto para fazer. Então a gente tem o laser transdérmico, que ele trata veias menores, igual dessas que a gente mostrou no vídeo, com a luz verde também, e o laser endovenoso, que é esse daqui. Com esse laser a gente consegue tratar casos de doenças mais avançadas, então varizes bem calibrosas, até alterações em safenas, e aí não tem corte, o repouso é muito relativo, a recuperação é mais rápida do que uma cirurgia convencional. Essa ponta da fibra, a gente conecta num gerador, que ele gera um calor, essa pontinha fica vermelhinha, e aí a gente vai olhando com o ultrassom e navegando aqui com essa fibra dentro da veia. E essa veia ela é cauterizada. O que a gente fazia de arrancamento mesmo antes, ela é cauterizada, ela é absorvida, então por isso que o trauma é muito menor. E o organismo mesmo absorve essa veia depois que ela não tem mais função. Então, tem todos os benefícios de, além de ser mais seguro, menos invasivo, tem o resultado. Então você consegue voltar para sua rotina mais rápido. Antes, por exemplo, com uma safenectomia convencional, tem pacientes que falam de 2, 3, até 4 semanas com uma limitação, com dor, com hematoma. E com o laser endovenoso, a recuperação é muito mais rápida. Alguns casos, dependendo, a gente consegue fazer até com uma anestesia local, uma sedação, que isso impacta menos na rotina, no dia a dia de cada um. Então, limita quase nada o impacto na rotina. E quais são os riscos de não tratar uma varizes, uma veia que não está funcionando bem? Isso é muito importante. E os sintomas que a gente já falou, então começa a evoluir, as veias vão ficando mais calibrosas, então relacionados com dor, com peso, inchaço, isso limita muito a qualidade de vida no nosso dia a dia. Com o passar do tempo, pode ter um escurecimento da pele também, a gente chama de dermatite ocre, quando a perna vai ficando mais acastanhada, e até feridas. Então, abre feridas na perna, difícil cicatrização se a gente não tratar as varizes. Além da relação com trombose também. Como a gente viu que é um fluxo errátil, assim, o fluxo que sobe e desce, tem uma propensão maior para trombose também. Isso significa que nessa fase do ano, em que está muito calor, durante o verão, é mais fácil a trombose acontecer?
Não necessariamente, não necessariamente. Acaba que tem uma desidratação pelo calor, mas o fator de risco para trombose, além de ter varizes, é mais a imobilidade. Então, tem que movimentar, tem que fazer atividade física. Épocas agora, então, janeiro, viagens, e não necessariamente só de avião. Pode ser viagem de carro, viagens prolongadas, ficou muito tempo sem movimentar a perna, isso aumenta o risco de trombose. Mexe o pé, roda, mexe o pé, levanta. hidrata muito. Por exemplo, em voos ou viagens, evitar medicações que vão fazer dormir para ficar muito tempo parado, ou bebida alcoólica também, então isso acaba agravando. Achei esse vídeo muito interessante porque ele mostra bem, né, o processo, a evolução da doença, né, dentro da veia. Ali a circulação, a válvula fechando direitinho, isso, de isso repente... o sangue está circulando, a válvula está funcionando bem, fechando, e aí quando a válvula começa a não fechar, e aí esse sangue volta, ele reflui. E aí a veia vai entortando. E a veia vai entortando e ficando dilatada. Então é uma veia que não está funcionando bem. E aparece. Eu tô ainda torcendo para que algum dia a medicina consiga evoluir a ponto de fazer a válvula voltar a funcionar. Está evoluindo a esse ponto. Pra gente não ter que eliminar essa veia, né? Isso, tem estudos que começou, ainda não está muito expandido, com o uso de ácido hialurônico, mas ainda para tentar fazer a válvula funcionar em algumas, para acordar aquela válvula em algumas regiões da perna. Isso ia ser mas ainda não está nada, é uma coisa a longo prazo estabelecido, mas pensaram alguma coisa. A esperança existe. A esperança existe. Esses problemas circulatórios, eles são normalmente genéticos? O principal fator é genético. Esses hábitos de vida que nós falamos, são o sedentarismo, também a obesidade, a profissão, tudo influencia. Mas é muito comum a história familiar. Então, se tem história familiar, se já tem alguém na família que tem varizes, o ideal é procurar o vascular o quanto antes, para não esperar evoluir. Ainda mais com os tratamentos que a gente tem hoje minimamente invasivos. Fica muito mais tranquilo o tratamento e também evita complicações, igual a gente citou agora. Tá certo. Bom, tem as meias aqui também em cima da mesinha, pra gente sempre lembrar que é importante usar, né? O uso da meia ajuda muito no retorno venoso. A gente sabe que tá calor, é difícil pôr a meia, mas pra quem precisa não tem jeito, né, doutora? Precisa usar, né? No calor é um pouco difícil mesmo, mas quem conseguiu aderir à meia e tem muitos sintomas, o benefício é tão grande no calor que compensa talvez aquele calor, o desconforto de ficar com a meia, que é melhor ficar sem nada. Então são pessoas que usam muito bem até no calor a meia. Tá bom. Doutora, obrigada, viu? Eu obrigada que agradeço, pela sua presença. Foi um prazer. Sempre é muito bom te ver, conversar. Digo mesmo, viu? E aí, lembrando daqueles cuidados básicos, é sempre bom a gente deixar aqui. Cuidar da alimentação, tomar bastante líquido, exercício físico. Para quem tem essas condições, imprescindível. Né? Imprescindível, imprescindível. Tá certo. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Vou deixar o contato também da doutora Natácia, @dra.natácia.vascular. Não, dra.natácia.vascular. Isso. Natácia você vai escrever com TH e 2 S, tá bom? @dra.natácia.vascular. Obrigada.